O que eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor revele agora uma palavra do céu, uma palavra que toque cada um dos nossos corações, uma palavra que traga salvação, cura e libertação, porque só o Senhor pode nos salvar. O Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança, Senhor Jesus. O Senhor é digno de tudo. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite do domingo de Páscoa, nós estamos aqui para nos lembrarmos do Rei da Glória, do homem que mudou a história da humanidade. Uma vida e uma morte que mudou a história da humanidade. Nós temos um tesouro em mãos, a palavra do Senhor. Você imagina que aqui tem relatado e descrito a última oração que Jesus fez, a última oração que Ele fez ao Pai, quando Ele sabia que a sua hora chegou, a hora de ir para a cruz por nós. E Jesus disse assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Jesus tem poder para dar a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta: conhecer a Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha a glória do Pai, Ele se despiu da sua glória, veio à terra, e no momento derradeiro da sua vida, quando Ele, antes de ir para a cruz, Ele fala: Pai, completei a obra, agora me devolve a glória que eu tinha contigo, Pai. Jesus é o Rei da Glória. E nós vamos falar aqui nessa noite sobre o túmulo vazio. Jesus foi colocado no túmulo depois da morte. O seu corpo não foi roubado. O túmulo ficou vazio, porque Jesus saiu vivo do túmulo. Ele ressuscitou. Aleluia! Nunca na história da humanidade isso aconteceu com ninguém. Só Jesus. O anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. O anjo disse: pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. O túmulo vazio. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. João no capítulo 20. João, um dos apóstolos, um dos 12, aquele que foi chamado de o discípulo amado, que estava sempre próximo de Jesus. João escreveu este evangelho, e aqui em João capítulo 20, a partir do verso 1, nós veremos a descrição que João faz da ressurreição de Jesus Cristo. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Jesus foi crucificado na sexta-feira, passou o sábado. Nós vimos na palavra anterior o que Jesus fez entre sexta-feira, sábado até domingo de manhã. Jesus foi ao Hades, foi ao inferno. E no primeiro dia da semana, domingo, bem de madrugada, Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, e agora era discípula de Jesus, ela foi ao sepulcro e encontrou o sepulcro vazio e a pedra retirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é João, que escreve este texto, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. É lógico, ninguém vai imaginar que ele ressuscitou.
eles conviveram com Jesus. Jesus tinha advertido a eles, mas na hora ninguém acredita, né? O túmulo está vazio, Pedro, João, levaram o corpo do nosso Senhor, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Que lençóis são esses? O costume judaico é que os mortos, eles tinham seu corpo colocado com aromas, com perfumes, e o corpo era envolto em lençóis de linho. Você se lembra de Lázaro? Lázaro, quando Jesus traz ele de volta à vida, dizem a ressurreição de Lázaro. Lázaro não ressuscitou, se ressuscitasse teria um corpo de glória, né? Lázaro voltou à vida, e Jesus fala, Lázaro, sai! Porque eles não eram enterrados, eles não eram colocados num caixão e sepultados a 7 palmos de fundura. Eles tinham o corpo envolto em lençóis de linho e eram colocados num sepulcro, na rocha. E quando Lázaro sai, Jesus fala, desatai-o, né? Tirem os panos de Lázaro. Você se lembra dessa passagem? Então, quando Pedro e João chegam, João não teve coragem de entrar. Sabe que João era o mais novo, correu mais, chegou primeiro, mas Pedro que entrou, eu não sei você, mas eu ficaria meio com medo, vai entrar no túmulo, o que vou encontrar ali? Será que ele não está, não está? Meu Deus, que mistério é esse? E João então, Pedro encontra os lençóis, o lenço que estava na sua cabeça enrolado, arrumadinho do lado, e cadê Jesus? Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu. Tem algo aí. Deve ter passado um filme na cabeça de Pedro. Mas assim mesmo a gente vai ver que ele ainda teve dúvidas. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu creio que os discípulos não voltaram os mesmos, né? Voltaram para casa depois de ter encontrado o sepulcro vazio, os lençóis ali. Mas aqui diz a palavra que eles não sabiam ainda a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Que escritura é essa? Vamos dar uma olhada no Salmo, o Salmo 16, 10, Salmo de Davi. Davi foi profeta, você sabe? Não foi só rei, não foi só guerreiro. Davi foi profeta, ele teve várias visões do Senhor Jesus. E no Salmo 16, escrito por Davi, no verso 10, diz assim, Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não deixarás a minha alma no inferno. Aqui a palavra hebraica é nefesh. Nefesh pode ser traduzido como alma, mas pode também ser traduzida como homem, o próprio homem, o ser. Não deixarás que o meu ser fique no inferno. Mas Jesus foi ao inferno? Foi. Lembra? Ele clamou ao que o podia livrar da morte e foi ouvido. E nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui a palavra pode ser traduzida como santo, mas também como amado. Não permitirás que o teu amado veja a corrupção, seja, fique, né? Lembra que Deus fala, este é o meu filho amado, este é o meu amado em quem me comprazo. Então Davi teve essa revelação,
sobre Jesus. Os discípulos não conheciam essa escritura. Mas também não se lembraram de que Jesus mesmo já tinha avisado que ele iria ressuscitar. Jesus falou mais de uma vez. Vamos dar uma olhada na palavra do Senhor, quando ele fala no Marcos 8:31. Marcos 8:31. Jesus sabia exatamente o que ele ia passar. Ele sabia como ele seria morto. Ele sabia que ele iria ressuscitar. Marcos 8:31. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aleluia. Jesus havia ensinado a eles, havia avisado. Mas naquela hora, na hora H, na hora de ver mesmo, ninguém lembrou disso, ninguém acreditou. Maria Madalena falou: roubaram o corpo do nosso Senhor, eu não sei onde puseram. Pedro e João ficaram na dúvida. Você teria ficado na dúvida? Nunca ninguém havia ressuscitado até então. Ainda que ele houvesse falado mais de uma vez que ele venceria a morte. Aleluia. Então Jesus aparece agora para Maria Madalena. Olha a perseverança das mulheres, né? Maria Madalena voltou lá. Ou talvez ficou, né? Ela foi chamar Pedro e João. Os dois vieram, viram e voltaram para casa. Maria Madalena ficou lá. E aí Jesus, João 20, 11. João 20, 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. As várias manifestações de Jesus depois da sua ressurreição, inicialmente ele não foi reconhecido pelos discípulos. Por quê? Ele estava com um corpo de glória, um corpo glorificado. Ele não foi reconhecido. Então ela não o reconheceu, não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Aí ela reconheceu a voz dele. Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Na verdade quer dizer meu mestre, Rabone, meu mestre. Disse-lhe Jesus, veja essa palavra, disse-lhe Jesus: não me detenhas. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: não me toques. Essa palavra hebraica pode ser também: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia, só aqui eu já poderia parar. Jesus falou: para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Inicialmente, os discípulos chamavam Jesus de mestre, e Jesus falou: vós me chamais de mestre e fazei bem, porque eu sou mestre. Mais para frente, Jesus os chamou de amigos. Ele disse: não vou chamar vocês mais de servos do mestre, mas vos chamarei de amigos, porque tudo que eu tenho ouvido do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vou chamar vocês de amigos. Tanto que quando Judas Iscariotes, possuído por Satanás, vem ao Getsêmane e dá o beijo da traição, Jesus fala: aqui vens, amigo. O que te traz, amigo? Jesus não volta atrás. Ele falou que iria chamá-los de amigos, e até a Judas ele chamou de amigo. Mas agora,
Jesus nos chama de irmãos. Vai e diga aos meus irmãos, eu subo para o meu Pai, diga, vai para meus irmãos. A palavra fala em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Aleluia! Sabe quando a gente estava na escola e na hora do intervalo tinha algum problema e um grandalhão vinha mexer com você e você falava, vou chamar meu irmão, se o seu irmão estava lá. Eu não tive essa chance porque eu era o irmão mais velho em casa, e eu ainda era pequeno, mas, sabe, vou chamar meu irmão mais velho. Irmãos, às vezes, quando eu tenho que enfrentar algum demônio, eu penso assim, calma aí que eu vou chamar o meu irmão mais velho. Em nome de Jesus, o meu irmão. Não, mas eu não falo isso. Eu só falo em nome de Jesus Cristo, sai. Ele sabe quem é o meu irmão mais velho. Amém? Nós temos o mesmo Pai e nós temos o nosso irmão Jesus. Mas aqui, então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isso. Porque lembra, Pedro e João voltaram, eles só viram o sepulcro vazio e ficaram cheios de dúvidas. Ninguém ainda sabia. E agora Maria Madalena fala, ele está vivo, eu vi, ele falou comigo, ele falou para vocês, olha, diga para meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai. Agora aqui tem um mistério. Por que Jesus falou para Maria Madalena, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai? Por que será que Jesus tinha que subir? Então veja, da cruz, assim que ele entrega o seu espírito, ele foi ao Hades, foi às partes mais baixas da terra, conforme a palavra, né, de hoje de manhã, e depois dele ter cumprido a sua missão lá e pegou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, depois de haver pregado aos espíritos em prisão, ele volta à terra e fala para Maria Madalena, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele ainda tinha algo a fazer, a obra não tinha terminado ainda. Ele ainda precisava subir ao Pai. Para fazer o quê? Aleluia. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Vamos ver o que Jesus foi fazer no céu. Que disse para Maria, não me detenha, eu ainda preciso subir para o meu Pai. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É um estudo bem legal, bem completo, que não dá para a gente falar agora, mas você se lembra que Jesus comprou a nossa vida com seu sangue. O preço da nossa redenção, da nossa salvação foi o sangue de Jesus. Não há remissão sem sangue. Então nós vemos agora o verso 24, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Ele não entrou ali no Santo dos Santos do templo. Aliás, até o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, assim que Jesus morre, não é? Ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Porém, ele entrou no céu. Ele entrou no céu para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Jesus subiu ao céu para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. O que quer dizer isso? Você se lembra que todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro. Por esse cordeiro era a remissão dos pecados de Israel cometidos durante aquele ano. Então, todo ano, o cordeiro da Páscoa era sacrificado e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ano após ano. Mas Jesus,
ele a si mesmo se ofereceu, mas não muitas vezes como sumo sacerdote que entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez, ele entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro do céu, e aniquilou o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Então, assim como o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, no céu, para com seu próprio sangue remir os nossos pecados, aniquilar os pecados. Aleluia, aleluia. A obra não tinha terminado, ele tinha que ir até lá, até o Santo dos Santos, na presença de Deus. Amém? Eu fico imaginando como foi a entrada dele no céu. Talvez tão estrondosa como a ida dele ao inferno, que nós compartilhamos na palavra anterior. Um homem, Jesus Cristo, homem, entrou no inferno. Claro, cheio do Espírito Santo, mas agora um homem entra no céu. Todos os anjos sabem que ele é homem. Ele se fez homem, ele se fez carne. E de repente eles veem um homem entrando no céu. Na verdade ele foi o primeiro. A palavra fala que nós vamos, mas ele foi o primeiro. Imagina o estardalhaço que foi. Davi, novamente, viu e relatou e descreveu. E a Gisele sabia a palavra que eu ia falar. E Davi escreveu o Salmo 24. Abra aí a palavra no Salmo 24, aqui está a descrição da entrada de Jesus no céu. Depois que ele fala, Maria Madalena, não me detenha, ainda não subi ao Pai. E aqui está a descrição de quando ele entra como sacerdote e cordeiro, né? Ele é o sacerdote que levando o sangue, que é ele mesmo, ele é sacerdote e ele é cordeiro. O Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Você sabe que lá no céu, a descrição de João é incrível, né? Tem 12 portas, eu não sei por qual dos portais internos Jesus entrou. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ei, Jesus não tinha se despido da sua glória? Tinha, mas lembra que ele pediu, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Rei da Glória, diz a Bíblia. Mas Jesus voltou a ter a sua glória, e agora ele entra. Levantai-vos para que entre o Rei da Glória. E eu imagino os anjos falando, quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Você imagina Ele entrando no céu? Por nós. Ali Satanás perdeu de vez. Ali o sangue do Cordeiro chegou na presença de Deus. Na face de Deus. Ele chegou por nós. Ali a gente teve a nossa remissão. Aleluia. Agora ele pode voltar. Aí ele volta. Ele é bom demais, ele é muito paciente. Ele ainda volta para a terra. Ele volta para dar mais instruções para os discípulos, já ressurreto. Vamos voltar ali para João capítulo 20. Depois que ele consumou a obra da salvação, né, ele como sumo sacerdote e cordeiro,
ao mesmo tempo ele retorna à terra para encontrar os seus discípulos. João 20, 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, então veja, logo de manhãzinha, a Maria Madalena foi ao sepulcro, viu o sepulcro vazio, Pedro e João vieram, voltaram para casa, Jesus fala novamente com Maria Madalena, fala, não me detenhas, eu ainda não subi ao Pai. Então, e à tarde, ele já vai encontrar os discípulos. Nós vimos que Jesus ficou cerca de 40 horas no deserto, para pegar a chave da morte e do inferno e para pregar os espíritos em prisão. Mas ele ficou poucas horas no céu. Amém? Ali ele já completou. Pai, está aqui pelo Alexandre, Senhor. Pelo Marcos, pela Gabriela, pelo Antônio, pelo João, está aqui, Senhor. Remidos. O pecado foi aniquilado. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Amém? E ele volta. Então, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Maria Madalena já tinha dito, ele está vivo, eu vi. Eles podiam falar, meu Deus, então é verdade, tudo que ele falou que ia acontecer está acontecendo. Mas eles não tinham caído a ficha ainda. Eles estavam a portas fechadas, com medo dos judeus, não é? E chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Shalom Alechem, paz seja convosco. Falei errado, é Shalom Alechem, paz seja convosco. Aleluia! Ele é o príncipe da paz, lembra? Ele é Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, onde ele havia sido perfurado com a lança. E disse outra vez, paz seja convosco, porque eles estavam apavorados. Paz, olha aqui, sou eu. Amém? E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ali começa a grande comissão. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ruach HaKodesh, recebam. Ele havia prometido, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui Jesus já volta e já entrega o Espírito Santo para eles. Ali eles receberam o Espírito Santo. Aleluia! E aí Jesus diz algo tremendo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Qual é o nexo? Qual é a ligação? Por que Jesus fala de pecado, de perdoar os pecados nessa hora? Porque Jesus já tinha os enviado, lembra? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo, que vai capacitá-los. Depois Jesus ainda fala, não comecem a obra antes que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Vocês já têm o Espírito Santo, mas vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Aí vocês comecem a obra. Mas eles seriam perseguidos, blasfemados, torturados, traídos, injuriados, maltratados, não é? E se eles guardassem mágoa e rancor de cada pessoa, eles não viveriam. Quando a gente tem alguém que nos machuca, tem pessoas que ficam a vida inteira com uma marca na alma, não é? Tem pessoas que são marcadas a vida inteira por algum trauma, por uma palavra às vezes. Então Jesus já ensinou, olha, se você perdoar alguém, está perdoado. Mas se você retiver o pecado de alguém, está retido. Se você conseguir perdoar quem te machucou, te maltratou,
o perdão foi feito, está perdoado, você está desligado dessa pessoa. Mas de quem você retiver os pecados, eles estão retidos. Pode passar 10 anos, você vê uma foto daquela pessoa no Facebook, já vem uma dor de estômago, uma náusea, e pode acabar estragando a tua semana inteira, não é? Mas quando você conseguiu perdoar, você está livre, você não está mais preso àquela pessoa. Jesus ensinou os discípulos, porque Jesus já tinha dito para eles: vão perseguir vocês, vão odiar vocês, vão maltratar vocês, mas tem de bom ânimo, fizeram assim comigo, se fizeram comigo, farão com vocês. Mas tem uma chave: perdoa. Será que Jesus fez isso? Na cruz, quando ele estava cuspido, xingado, dilacerado, maltratado, zombado, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Discípulo de Jesus, se você não aprender a perdoar, você não consegue. A gente vai ser injuriado, a gente vai ser maltratado. Amém, irmãos? O Espírito Santo capacita você a perdoar. Aleluia. E aqui tem só mais uma passagem que eu acho tão tremenda, que Tomé não estava entre eles. Quando Jesus apareceu, Tomé não estava. Aqui na sequência ele fala isso. Vamos pegar, é importante, não é? Ora, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ô homem de fé, né? Maria Madalena falou para Pedro e João, eles ficaram meio assim. Agora você imagina, os 10, porque Judas Iscariotes já tinha se enforcado. Os 10 falam: Tomé, yes, ele está vivo. A gente estava reunido, Tomé, a gente estava no cenáculo com as portas fechadas, e aconteceu, calma, falando só de cada vez. Então, Tomé, aí, ele está aqui, ele está vivo, ele está vivo. Pedro falou, Tiago falou, Filipe falou, Bartolomeu falou, Natanael, todo mundo falou. Tomé: não acredito. Vocês estão delirando, não acredito. Hein? Você é igual a Tomé? Eu acho que eu sou. Tomé fala: não basta eu ver, eu quero colocar o dedo no lugar do cravo, eu quero pôr a mão no lugar onde estava a lança. Oi, homem de fé. Isso porque conviveu 3 anos com Jesus, participou da multiplicação dos pães, viu Pedro andar sobre as águas, mas aqui ele não está acreditando. Não dá para acreditar que alguém ressuscitou, né? Fala a verdade. Aí vem a parte linda aqui. 8 dias depois, no outro domingo, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Aqui eu vejo uma virtude. Tomé pelo menos continuou reunido com eles, mesmo sem crer. Tomé continuava com eles. A gente vai estar meio estranho no ninho, né? Os outros já estavam com sangue fervendo, né? E será que ele vai aparecer de novo? E o Tomé estava lá com eles, não acreditando. Chegou Jesus, estando as portas fechadas de novo, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Lembra que Jesus já tinha ensinado? Quando você chegar numa casa, você diga: paz do Senhor. Se naquela casa quiserem receber a paz ficará. Se não receberem a paz voltará para vós. Irmãos, shalom ou paz não é cumprimento, é ministração de bênção. Se você receber a paz, fica com você. Se você não receber a paz, volta para mim. E assim que Jesus saudava os seus discípulos: paz seja convosco. Aleluia. Você notou que as portas estavam fechadas de novo? Amém? Como Jesus entrou? Não fala que ele bateu na porta e alguém abriu, né?
como Pedro, quando bateu lá na porta e a Rode abriu a porta. Pedro, Jesus passou. Como? Corpo glorificado. Amém? Mas aí então, dessa vez Jesus dirige-se a Tomé. Verso 27. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Como é que Jesus sabia que Tomé tinha dito tudo isso? Porque Jesus é Deus. Jesus sabe o que você está pensando agora. Jesus é Deus. Tomé, põe o seu dedo aqui, Tomé. Põe a sua mão aqui, Tomé. E aí Jesus fala para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Jesus fala hoje isso para mim e para você. Não seja incrédulo, mas crente. Esse mundo aqui é uma geração incrédula e perversa, mas nós somos crentes em Jesus Cristo. Amém? Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Oh, demorou, hein, Tomé? Aí disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que somos nós. Aleluia. Não sejas incrédulo, mas crente. Amém. Depois disso, Jesus esteve ainda por 40 dias sobre a terra. 40 dias depois da ressurreição. Ele foi visto de uma vez só por mais de 500 irmãos, diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15. Mas eu quero ler só com você Atos capítulo 1, por favor. Atos 1, do 1 ao 3. Atos 1, do 1 ao 3. Amém. Irmãos levitas, vocês estão aqui a serviço do rei, né? Se vocês conseguirem ouvir a minha voz aqui pela nuca, fica ligado, porque é muito importante, tá? Essa revelação. Ah, tem aqui. Oh, glória, tecnologia. Atos 1, de 1 a 3 diz assim, Lucas, que escreveu, né, o médico amado, o Dr. Lucas, ele escreve assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus foi visto por eles com muitas e infalíveis provas por 40 dias. É por isso que quando veio a perseguição, eles não negaram Jesus. Eles viram Jesus ressurreto. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E lembre-se que Jesus falou: felizes aqueles que não viram e creram. Eu quero passar essa fé para meus filhos, para meus netos, porque Jesus está vivo. E Ele fala comigo, e Ele quer falar com você. Ele está vivo. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele não é uma fábula. Jesus Cristo é o Filho de Deus, está vivo. Aleluia. Ele ficou por 40 dias na terra, e depois de 40 dias, Ele ascendeu ao céu. Aí Ele voltou para a casa do Pai para ficar. Então aqui está descrito no versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E, veja isso, e quando dizia isto, vendo eles, fui elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus,
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele há de vir. Os discípulos estão ali recebendo as últimas instruções, de repente Jesus começa a subir, e desaparece nas nuvens. 2 anjos falam: assim como você ouviu subir, ele voltará. A palavra fala cerca de 100 vezes que Jesus vai voltar. Eu poderia continuar dizendo: e agora, o que ele está fazendo no céu? Eu não vou abrir o texto, mas Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para vos buscar, porque a minha vontade é que onde estiver vocês estejam também. Ele está preparando lugar. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E quando este Evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, Ele volta para buscar a sua igreja. Você acha que Ele ia deixar a igreja aqui? Lembra que a igreja dele, Ele falou: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Ele voltará. E sabe aquela história que você ouviu falar da reencarnação? Morre, reencarna, você volta barata, volta pedra, volta pau, você já foi Cleópatra, já foi pirata, volta. Desculpa, é mentira do diabo. Eu nem ia falar sobre isso, mas acho que, abra por favor em Hebreus 9, 27, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, os homens só morrem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O homem vive uma vez, morre uma vez, comparece a juízo para determinar se vai para a vida eterna ou morte eterna, e Jesus volta para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Na verdade, Jesus disse: em verdade vos digo que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Passou da morte para a vida, não entra em condenação. Nós não participaremos do juízo final de Apocalipse 20. Nós já estamos justificados por Cristo. Mas Deus é tão bom e tão justo que haverá um julgamento final para todos aqueles que não conheceram Jesus. Amém? Aleluia. Eu creio que para a gente louvar o Rei da Glória e para Ele fazer o que Ele vai fazer hoje, eu creio que Jesus vai curar muitas pessoas hoje. Até porque amanhã não tem culto de cura. Não por isso, Ele já tinha colocado isso no meu coração antes. Ele falou: olha, vão em meu nome. Vão em meu nome. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus continua fazendo as maravilhas e salvando e curando e libertando. E tem um texto tremendo que está em Hebreus, mas eu não vou falar qual é para você não abrir, sabe por quê? Que a nossa versão às vezes é diferente da Bíblia. Depois eu te dou o endereço, tá? Ouça essa palavra que a gente vai louvar esse Senhor da glória aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Lembra que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito teria sido feito?
a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, Yeshua, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aleluia, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, tendo feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que os anjos. Você se lembra que o menor anjo é mais forte do que o maior homem, mas Jesus foi feito mais excelente do que os anjos, porque a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos o adorem. E aqui tem uma coisa revelada linda, quando Deus introduz no mundo o primogênito. Quando Deus enviou Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois que Jesus consumou a obra, foi ao céu, ao Santo dos Santos, com o seu sangue, e nos comprou, e nos tornou irmãos, Deus o reintroduz no mundo, e ele voltou, não foi? E agora Deus diz, quando ele outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos o adoram. Por que Jesus agora é o primogênito e não mais o unigênito? Porque agora Jesus tem muitos irmãos. Eu sou um deles, você é um deles. Ele é o primogênito. Aleluia! Antes ele era o unigênito, agora ele é o primogênito. Essa é a sua identidade. Jesus falou: você é a luz do mundo, você é sal da terra. Leve o meu nome. Pode usar o meu nome. E termina: e quanto aos anjos, Deus diz: aquele que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. A respeito do Filho, Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A qual dos anjos Deus disse jamais: assenta-se à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Nenhum anjo sentou-se à destra de Deus, mas Jesus está sentado à destra de Deus. Amém? Eu li Hebreus 1, de 1 a 10. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Filho do Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach. Senhor Jesus, o Senhor prometeu: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor atenda agora o desejo do coração dos teus filhinhos, Senhor. Eu peço que você faça um pedido a Ele, tá bom? Um pedido, o que mais importa para você agora, nesse momento. O que é mais caro, mais precioso para você, pede esse para Ele, tá bom? Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, abre a janela do céu agora, recebe a tua bênção em nome de Jesus. Ó Senhor, eu te peço, derrama agora a tua unção. Enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade eu te ordeno, saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito imundo de depressão, de tristeza, sai agora em nome de Jesus Cristo. Solta essa vida em nome de Jesus. Espírito de rebelião, de contenda, de ira, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Você recebe agora a paz do Senhor. Recebe paz em nome de Jesus Cristo. Seja liberto em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor agora visite esses lares que estão tendo problemas de relacionamento, familiares, Senhor, marido contra esposa, filhos contra pais, irmão contra irmão. Eu quebro agora todo espírito de contenda em nome de Jesus Cristo, e eu profetizo
paz do Senhor sobre o teu lar, reconciliação. Você que está aqui, que o Senhor te capacite a liberar perdão, que a reconciliação parta de você através do perdão em nome de Jesus Cristo. Você que tem uma causa na justiça ou um problema financeiro, Pai, o Senhor é Yahweh Jireh, o Senhor é Deus que provê, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu peço, Pai, que o Senhor seja o justo juiz e Tu, Jesus, seja o advogado dessas vidas, que o Senhor te ajude nessa causa aparentemente impossível, que a bênção do Senhor te alcance em nome de Jesus Cristo. Se você tem alguma causa, algum pedido que eu não citei, ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor complete agora. Recebe a bênção, eu profetizo sobre tua casa paz, alegria, saúde e prosperidade. Paz, alegria, saúde e prosperidade, e com tudo isso, vida longa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o Senhor da tua vida, em nome de Jesus, amém e amém.